uma alegria contar com a presença da professora entre nós, nesse segundo encontro do ciclo de encontros de direito criminal, capitaneado aqui pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais do Júri de Execução Penal, que eu tenho a oportunidade agora de coordenar, também capitaneado pelo professor Paulo Busato, né, que é sempre nosso líder aí nas discussões de direito penal no âmbito interno e externo do Ministério Público Brasileiro. Quero cumprimentar, para além da professora, que será apresentada pelo professor Paulo Busato, também dizer da satisfação de contar com os professores Fábio André Guarani, né, uma referência no direito penal brasileiro também. O professor Fábio sempre contribui aqui com insights muito perspicazes, fazem ampliar a nossa compreensão do direito penal, e sempre aprendemos com o professor Fábio Guarani, assim como também aprendemos com o professor Alexei Taruncho, com o professor Eric Stilben, e também é uma alegria poder contar com a presença dos dois colegas que integram também o CAOP Criminal e fazem aí parte do nosso time de especialistas na área do direito penal. E a alegria também de contar com a professora Aline McCohen, que faz a ponte e a interseção entre o direito e a tecnologia, né, talvez como nenhum de nós consiga fazer em termos de profundidade e verticalidade, dado que ela também tem formação na área da informática, e para nós é uma alegria contar com a presença da professora. Nesse encontro de hoje, teremos como carro-chefe aqui o texto da professora Suzana Aires de Souza, um texto que todos já tiveram a oportunidade de ter acesso, e vamos debater a respeito dele, que foca especialmente na discussão que envolve inteligência artificial e a teoria do crime. Um tema instigante, novo, dificílimo de trabalhar, com variantes possibilidades de discussão, né? E estamos todos ansiosos aí para poder usufruir dos conhecimentos da professora Suzana. Tenho certeza que sairemos aqui engrandecidos com o debate que se conduzirá aí com a contribuição dos demais colegas que serão debatedores desse encontro. Então, eu quero só dizer da alegria de poder participar desse encontro pela primeira vez como coordenador do Centro de Apoio, e de imediato passar a palavra ao professor Paulo Busato para que faça a apresentação da professora e possamos, de fato, iniciar as discussões que são, de fato, as razões pelas quais nós estamos aqui hoje presentes. Obrigado, então, professor Paulo. Bem, bom dia a todos, e em especial a professora Suzana Aires. Eu quero, antes de tudo, agradecer a gentileza de atender ao nosso convite. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Suzana e logo vou já conduzir os debates, partindo com uma primeira pergunta sobre o nosso texto, e a seguir os colegas, à medida que vão aí levantando suas mãozinhas virtuais aí na tela, né? Eu vou passando a palavra na ordem e aí fazemos diretamente as inquirições à professora Suzana. Bem, a professora Suzana Aires dispensaria apresentações, mas como a gente sabe que tem um monte de gente assistindo pelo YouTube e que talvez arrisque que uma ou outra pessoa não conheça a professora Suzana, a professora é mestre e doutora em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e é professora associada de Direito Penal na mesma Universidade de Coimbra. Mas, mais do que tudo, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Ela é membro do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra e esse instituto desenvolve vários projetos. Um desses projetos, que a professora Suzana é coordenadora, é denominado Inteligência Artificial e Criminalidade Empresarial. Para além desse texto que consta dessa coletânea aqui, é o texto que foi proposto para o debate, a professora também tem um outro texto no segundo volume da coletânea, essa produção constante que a gente já está acostumado da Universidade de Coimbra, tem nesse projeto o centro de uma investigação que parece bastante proveitosa, não só da nova área de interseção entre o direito penal e a inteligência artificial, mas principalmente dos efeitos disso na criminalidade empresarial, que é uma área em expansão do direito penal. Então, acho que esse projeto é um ponto de destaque, e no final das contas ele é a coroação, talvez, de uma trajetória da professora Suzana, porque eu me lembro bem que a tese da professora Suzana é sobre responsabilidade pelo produto e o topos causal em direito penal, e a responsabilidade pelo produto acaba figurando no texto como uma das situações possíveis, né? E que certamente vai ser de indagação nossa hoje. E queria dizer, por último, por conhecimento pessoal e próprio,
que a professora Suzana é seguramente a mente mais arguta, ágil e privilegiada de uma nova geração de penalistas portugueses, e os senhores vão ter uma demonstração disso ao vivo hoje, com a presença dela entre nós aqui nesse debate. Professora Suzana, vou lhe passar a palavra, já apresentando uma questão introdutória para a professora trabalhar, que diz respeito já ao início do texto, para situar aonde a gente vai realizar o debate de teoria do crime. No começo do seu texto, a professora faz uma referência aos hard AI crimes, né? Ao problema de dificuldade de identificação dos delitos por conta de uma não previsão ex ante, né? Que acaba constituindo uma espécie de black box problems, né? A inteligência artificial que aprende com o ambiente, ela não permite uma previsibilidade ex ante acerca dos riscos que ela envolve. E parece surgir aí, e isso é indicado pela professora como uma hipótese de trabalho, uma espécie de gap de responsabilidade por conta de que não se sabe o que vai acontecer no futuro a partir da combinação do algoritmo com os dados que ele recebe nas hipóteses de aprendizagem da máquina com o ambiente. Então, entre o resultado, aí apelando de novo ao seu trabalho que é relacionado à causalidade, né, a sua tese, né, ex ante, você não tem um concreto direcionamento do que vai se passar com a intervenção da máquina, não é? E aí isso implicaria, então, em um problema de accountability, né? De dificuldade de estabelecimento dessa responsabilidade por conta de uma impossibilidade. Mas daí eu fiquei pensando, e aí vai a pergunta, eu fiquei pensando em que medida também uma espécie de análise reversa realizada pela própria inteligência artificial, porque a humana não seria capaz, né? Não colmaria esse gap, não é? Quer dizer, uma vez que a inteligência artificial produz um resultado danoso, de trás para frente ela não pode nos apresentar um relatório combinatório dos seus sucessivos algoritmos provocados pelo contato dos dados externos? Será que tem mesmo um gap aí, ou será que é só mais difícil? Será que é uma caixa preta mesmo, inacessível, ou será que é apenas mais difícil de estabelecer essa responsabilidade? Bom dia, professora. Boa tarde, no caso. Viva, muito, muito bom dia para o outro lado do Atlântico e permitam-me que antes de procurar responder, porque isso será uma tentativa de resposta, não será uma resposta, mas não vou fugir à tentativa. Se depois é uma tentativa possível ou impossível, isso depois ficará para um segundo momento. Mas antes de responder, permitam-me só que agradeça muito este convite à Escola Superior do Ministério Público do Paraná e a toda a coordenação deste evento para participar neste ciclo de encontros de direito criminal, e permitam-me que não levem a mal que personalize o agradecimento na pessoa do Sr. Procurador de Justiça Paulo César Busato, por intermédio de quem me chegou o convite, pessoa que eu admiro há muito tempo também nos seus escritos, e por isso não podia deixar de aceitar, porque também é para mim um privilégio estar aqui com todos, mas de forma muito particular com o professor Paulo Busato nesta discussão. E permitam-me já agora também que saúde e louve a iniciativa, que não é vulgar, de criar um espaço de debate e de reflexões em temas tão atuais e que são muito obscuros, são muito complexos, são difíceis, e às vezes as exigências da nossa vida prática não nos dão tempo para refletirmos devidamente sobre estes novos problemas que já estão aí. E, portanto, também por isso eu tinha que saudar o facto de se lembrarem deste tema, e sei que todos têm agendas muito ocupadas, mas eu estou convencida
que é muito, muito importante começarmos a refletir sobre as interseções entre a tecnologia e a inteligência artificial, em particular, e o direito penal. E por isso esta iniciativa não só é boa, como é oportuna, muito oportuna, e por isso deixo também esta saudação e este louvor a este ciclo de encontros. Para responder ao primeiro desafio que me é lançado, e se calhar vou fazê-lo por etapas, para depois chegar efetivamente ao ponto que foi colocado de saber se afinal o problema que a inteligência artificial coloca pode ser resolvido reversamente pela própria inteligência artificial. Em primeiro lugar, há muitos pontos de contacto, há muitas ligações entre a inteligência artificial e o direito penal em sentido amplo. Não é só na teoria do crime. Nós vamos centrar-nos agora na teoria do crime e a pergunta, obviamente, leva-nos em particular a determinadas categorias da infração penal. A causalidade e também a culpabilidade, num certo sentido, ou seja, a imputação objetiva e a imputação subjetiva. Mas que não fique a ideia de que a inteligência artificial só traz problemas na teoria do crime. Se calhar esses desafios são mais intensos, complexos e obscuros na parte da teoria do crime. Mas há muito para estudar aqui. Por exemplo, no plano da investigação e da recolha da informação que pode ser relevante no contexto de um processo, por exemplo, a nova prova, a prova digital, a preservação da prova, a obtenção da prova através de técnicas de inteligência artificial, policiamento preditivo, formas de investigação baseadas em sistemas de inteligência artificial, ou até, para ser mais concreta, a utilização de sistemas de inteligência artificial como ferramentas no juízo de probabilidade que quer o Ministério Público, quer o juiz, é muitas vezes chamado a fazer. Pense-se, por exemplo, na aplicação de uma medida cautelar. Qual é a medida cautelar mais apropriada, a medida de coação mais apropriada para um determinado suspeito, investigado, acusado, denunciado, na liberdade condicional, por exemplo, na liberdade provisória, enfim, há muitas ligações que podem ser feitas, mas também na parte da teoria do crime e na teoria da infração penal, os sistemas de inteligência artificial vêm desafiar as categorias com que nós trabalhamos. E poderíamos pensar que isso é uma questão futura, mas não é, porque a inteligência artificial está todos os dias a ser usada por nós. Assistentes virtuais, a Siri da Apple, bom, agora tenho que dar outros exemplos para não parecer publicidade, não é? A Alexa da Amazon, o Google Assistant, não é? Portanto, nós temos um conjunto de assistentes virtuais que nos aconselham na tomada de uma decisão, que nos influenciam quando nós tomamos uma decisão. Temos recomendações que são personalizadas, por exemplo, na Netflix, em serviços de streaming, é o algoritmo, é a inteligência artificial que nos está a mandar a informação. Não estou aqui a entrar ainda nas questões, por exemplo, de incitamento, de instigação, de manipulação, mas também existem aqui, e é muito interessante nós pensarmos que havia determinado tipo de crimes que estavam parados nos nossos códigos penais, crimes contra a democracia, crimes contra a realização do Estado de Direito, e que a inteligência artificial, as fake news vieram de repente trazer para a ordem do dia, porque se consegue, através da inteligência artificial, manipular a informação que chega a determinado tipo de destinatário e eu consigo orientar o seu comportamento. Mas, enfim, só para dar alguns exemplos de como, de facto, a inteligência artificial nos influencia, está presente na nossa vida, veículos autónomos, naturalmente também são outros exemplos e que já usar com algum grau de autonomia. Na Europa nós já temos neste momento a Mercedes a funcionar na Alemanha com o grau de autonomia 3, não vale a pena agora aqui explicar, chatbots, serviços de atendimento ao cliente. Agora, vamos imaginar que
em algumas destas situações, há de facto uma decisão que é tomada, e muitas vezes a decisão é tomada pela própria máquina. Num veículo autónomo, o sistema decide qual é o percurso que vai fazer, não é? Portanto, nós hoje já delegamos muitas vezes na máquina a tomada de decisão. E aqui parece não ser muito problemático, parece que ainda não me estou a aproximar de forma. Nós na teoria do crime, falamos sempre nas fases do crime, não é? No iter criminis: decisão, atos preparatórios e execução. Aplicando esta ideia à pergunta que me foi feita, eu estou na fase dos atos preparatórios para chegar à fase da execução da resposta. O que pode acontecer é que muitas vezes, quando delegamos estas decisões ou estas funções em máquinas, seja um veículo autónomo, seja um robô doméstico, por exemplo, o sistema decida mal. E, por exemplo, vou dar um exemplo que é o que me surgiu agora, peço desculpa, poderá não ser o melhor, mas o robô doméstico tomar a pequena tartaruga, que é um animal doméstico, um animal de estimação, por um pedaço de plástico e matar o animal. Ou o veículo não ser capaz de identificar a pessoa, o pedestre, e atropelar. Este é um caso real que já aconteceu. Portanto, a quem se imputa este dano, esta lesão de bens jurídicos, quando a decisão foi tomada por influência ou mesmo por um sistema autónomo? E aqui eu acho que, para responder à pergunta, nós temos desde logo que perceber que há vários tipos diferentes de sistemas de inteligência artificial. E acho que é importante distinguirmos o tipo de IA de que estamos a falar e o fim com que esse sistema é utilizado, porque o tal responsibility gap que o professor Paulo Busato estava a referir não existe em todas as situações, ou as tais dificuldades não se colocam em todas as situações. Há casos em que o próprio sistema de IA é criado com um propósito de cometer o crime. E aí pode haver várias dificuldades, mas não são as dificuldades que estavam inerentes à pergunta que me foi dirigida, porque aí as dificuldades são dificuldades de prova, de perceber se o drone que está a ser utilizado para fazer um tráfico de droga é tudo uma questão de prova, mas há a utilização e a criação de uma ferramenta para um fim que é criminoso. Onde, de facto, os desafios são maiores são naquelas situações em que o sistema não foi pré-feito, não está pré-determinado para a prática de um crime, mas tem uma autonomia que lhe permite, de alguma forma, decidir, e essa decisão corre mal. Essa decisão tomada pelo sistema afeta um determinado bem jurídico. É nestes sistemas que vão aprendendo, agora entrando um bocadinho mais na parte técnica, sistemas, máquina aprende com os dados que a vão alimentando e ela vai se aperfeiçoando. Portanto, a máquina nesse sentido não é estática, a máquina vai aprendendo, são sistemas de aprendizagem e vão tomando decisões que às vezes, ex ante, quando o primeiro foi programada, eram imprevisíveis, tanto as decisões como os resultados inerentes à decisão que a máquina tomou. Não só imprevisíveis, como de facto, e agora entrando então no black box, podem ser inexplicáveis. E esta máquina que atua, que aprende por si só, e que aprende porque vai sendo alimentada, muitas vezes aprende em ambiente, ela é colocada no ambiente e vai aprendendo. Estou-me a lembrar do exemplo de umas abelhas artificiais que estão a ser usadas no combate ao terrorismo, e a forma como elas aprendem a desviarem-se, são pequenos drones, a forma como aprendem a desviar
dos obstáculos, dos postes, das paredes, é imitando, aprendendo com as abelhas naturais. Cá está a inteligência artificial de aprendizagem. Enfim, depois posso falar um bocadinho mais sobre este tipo de sistemas, lá está, na prevenção criminal, na prevenção ao terrorismo, é uma coisa que já está a acontecer em algumas cidades europeias, mas voltando ao ponto, de facto, há sistemas que são predeterminados a aprender e que vão produzindo informação sobre determinado assunto e podem tomar decisões sem que o sistema em si é tão complexo que nós não conseguimos perceber, não é explicável como é que o sistema optou por aquela decisão e por produzir aquele resultado. É esta opacidade na obtenção do resultado pela máquina que, na literatura, como já disse o professor Paulo Busato, é designado por black box, não é? Caixa negra. A caixa negra tem a ver com a opacidade técnica do sistema, que é tão complexo do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista informático, que nós não conseguimos perceber, por exemplo, qual foi o parâmetro que fez com que a máquina decidisse num determinado sentido. Há ali uma caixa negra que dificulta a explicação causal, digamos assim, e aí começa o primeiro desafio para a teoria do crime, a questão da causalidade, entre o que era previsível ab início, ou ex ante, e aquilo que foi o resultado que adveio da máquina. E é justamente aqui nestes sistemas complexos que têm uma certa autonomia, que os torna imprevisíveis no resultado e, num certo sentido, incontroláveis por parte do humano. Quando as coisas correm mal, a quem é que se vai imputar a responsabilidade? É aqui que surge o tal responsibility gap. E, de facto, existem esses dois problemas. Se eu me estiver a alongar, se por favor, interrompam-me, mas põe-se logo no plano da causalidade, claro, porque não, o concreto mecanismo causal não é aberto, não é explicável. E a pergunta era: será que a máquina em si mesmo pode fazer uma explicação para trás? A questão é mais tecnológica do que propriamente jurídica, mas daquilo que eu tenho vindo a estudar e daquilo que eu também vou conversando com os meus colegas mais ligados à área da tecnologia, há aqui uma impossibilidade, que é, aliás, um dos grandes campos da informática no futuro, é a white box. Isto é, introduzir no sistema parâmetros de explicação, é justamente aquilo que estava no núcleo da pergunta, aquilo em que se está a procurar trabalhar do ponto de vista tecnológico, e já há vários papers nesta matéria, é em tornar os sistemas transparentes, ou seja, que o sistema seja capaz de explicar porque é que tomou aquela decisão, porque é que produziu aquele resultado. O problema tecnológico que aqui existe é que quanto mais transparente se procura tornar o sistema, menos preciso ele é, mais erros ele comete. Os melhores sistemas são aqueles que são mais obscuros. Quando nós procuramos entrar no sistema e quando procuramos que ele explique porque é que ele chegou àquele resultado, estamos a mexer de alguma forma no algoritmo de aprendizagem, e isso retira precisão, retira a grande vantagem dos sistemas de inteligência artificial, que é o serem bons naquilo que fazem. Portanto, esse é um problema técnico, que eu não sei se resolveria o nosso problema jurídico, porque o nosso problema jurídico é o problema de saber se eu posso imputar a uma pessoa humana ou a uma pessoa jurídica, enfim, já vamos depois aí, mas se eu posso imputar a uma pessoa um resultado ou um dano que resulta de uma decisão que era imprevisível ex ante. Ora, toda a responsabilidade penal está construída
sobre uma ideia de previsibilidade, mesmo ao nível da culpa, mesmo ao nível da imprudência, de uma imputação imprudente. Eu só posso fazer responder alguém se de algum modo ela não foi cuidadosa, não cumpriu os deveres de cuidado que sobre ela recaíam, e ao não cumprir, ao violar esse dever de cuidado, criou um risco de lesão de bem jurídico, um risco esse que não era permitido. Portanto, mesmo que a máquina tecnologicamente se torne explicável, isso não resolve necessariamente o problema jurídico da imputação. Estou a reportar uma imputação penal, naturalmente. Pode ser muito útil para a responsabilidade civil, por exemplo. Pode ser muito útil no plano dos direitos do seguro. Qual é o seguro que vai funcionar? É o seguro do utilizador ou é o seguro do programador? Ou é o seguro do provider? Pode ser muito útil para responsabilidade que se baste com a causalidade, responsabilidade pelo risco, strict liability, não é? Responsabilidade objetiva. Para o direito penal, o problema persiste, o problema continua sempre na parte ex ante, porque nós não podemos fazer imputação se no momento em que o humano atuou, ou pelo menos não podemos fazer imputação pelo resultado, pois resta saber se poderemos criar aqui outras formas de responsabilidade, mas não sei se estou a ser clara naquilo que estou a dizer. Está ótimo, professora. Era realmente uma pergunta introdutória, aí acaba que a gente se estende um pouco mais, porque, de fato, para saber o campo em que estamos trabalhando, né? Muito bom. Eu vou passar a palavra aqui pela ordem de quem levantou a mão, vou passar a palavra aqui para o Alexei primeiro, Aline, daí em seguida passo para você, tá bem? Alexei, por favor. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Professora, tentando resgatar um pouco algo que a senhora até referiu rapidamente agora nesse momento, mas também que estava ao longo do seu texto, excelente texto, caráter, permite uma análise muito ampla de toda a discussão e o diagnóstico do tema. Será que seria, em vários momentos a senhora faz referência à necessidade de uma regulação, acho que usa essa expressão, a várias velocidades, uma regulação administrativa, né? Que fique muito bem entendido isso. Mas a reflexão que eu faço será que seria precipitado a gente reconhecer que quando a gente está nesse âmbito, dessa interface entre inteligência artificial e responsabilidade penal, talvez nós tenhamos que considerar uma possibilidade de distintas modulações de resposta penal? Será que a gente pode concluir isso? E, claro, todas elas, até para a gente não invadir áreas perigosas, que a gente sabe onde vai parar, mas todas elas respeitando bases teóricas gerais, principiologias gerais, aquilo que a gente já sabe o que não pode, né? Será que é precipitado uma conclusão como essa, professora? Não sei se eu me faço claro na pergunta. Sim, agradeço muito a pergunta, porque eu acho que ela toca um dos problemas nucleares desta matéria, e que é a regulação, e que se liga muito bem com aquilo que eu estava a acabar de dizer ainda agora, por causa dos deveres de cuidado, porque naturalmente que não é preciso que haja norma escrita para eu identificar um dever de cuidado, não é? Todos sabemos que essas normas muitas vezes até são técnicas, podem ser standards da técnica, podem ser regras da experiência de um determinado setor de atividade, mas a norma escrita dá muito mais força jurídica, normativa. E, por outro lado, em setores como este, que são setores de absoluta novidade, existir uma regulação é, de alguma forma, criar índices de cuidado. E, portanto, desde logo uma primeira ideia é de que a regulação, sendo clara e criando deveres no fabrico deste tipo de sistemas e, sobretudo, por exemplo, deveres de acompanhamento do sistema durante o seu período de vida,
que é uma coisa que não existe normalmente na responsabilidade pelo produto, ou seja, o dever de vigilância não é contínuo, não acompanha o produto ao longo da sua vida. O produtor coloca o produto no mercado e a partir daí cessa, pelo menos provisoriamente, o seu dever. Só havendo suspeitas de que o produto é perigoso é que pode surgir o dever de recall, não é? O dever de voltar a chamar. Aqui podemos estar perante um tipo de produto, pela sua imprevisibilidade, pode gerar novo tipo de deveres e deveres desses que devem estar regulados, como, por exemplo, a necessidade de acompanhar, de ir monitorizando, se estivermos a falar de um produto, de um sistema de risco elevado, de ir acompanhando o produto ao longo da sua vida. É também um outro ponto que é importante e que está pressuposto na pergunta, as tais distintas modulações, não é? Eu concordo muito com isso. Eu acho que nós estamos aqui a falar de direito penal e provavelmente o direito penal é o último que deve ser chamado neste contexto. Isto é, antes do direito penal, tem de haver outras formas de resposta aos riscos da inteligência artificial e provavelmente aos danos da inteligência artificial que passam por outros ramos do direito. Estou a lembrar-me, por exemplo, de um princípio que não é um princípio de direito penal, mas que até é um princípio de delimitação da intervenção do direito penal, é um princípio que nasceu no direito do ambiente, que é o princípio da precaução. O princípio da precaução pode ser aqui um princípio, portanto, o princípio que nos diz que em situações de incerteza científica sobre os riscos de uma determinada conduta ou de um determinado produto, devem ser criadas medidas no sentido de conhecer melhor o produto ou de o controlar, de o suspender, de o admitir de forma limitada. Tudo isto são questões que não são de forma direta do direito penal, não têm a ver com o direito penal, mas são importantes, porque se eu estabelecer um dever de cuidado ao abrigo do princípio da precaução, e se esse dever for violado, e daí decorrer um resultado lesivo, eu posso colocar um problema de imputação penal a título de imprudência. Não é? Voltamos à questão, portanto, o princípio da precaução pode ser um instrumento do direito regulatório, do direito administrativo, que nos ajuda, nas medidas que vai estabelecendo, que nos ajuda a identificar possíveis deveres de cuidado que os providers, que os programadores, que mesmo os utilizadores devem ter relativamente àquele tipo de produto. Eu não sei se respondi à questão. Portanto, a regulação neste tipo de sistemas não pode ser a regulação com que nós nos habituamos a pensar. Nós pensamos no direito como algo estático, algo que tende para ser de alguma forma perene, não é? As normas jurídicas visam a segurança jurídica, a criar expectativas. A regulação aqui tem de ser uma regulação dinâmica, tem de ser uma regulação que seja capaz de acompanhar produtos que em si mesmo também são dinâmicos, não é? E por isso é que se fala aqui de outro tipo de medidas, como as sandbox approaches, mas eu não vou se calhar entrar por aí, não sei se respondi à pergunta. Vamos Sei lá, que havia então. outras perguntas, por isso estou a conter. Claro, claro, vamos tentando equacionar o tempo, não é? Toraline, por favor. Bom dia, boa tarde também lá em Portugal. Gostaria de parabenizar a professora Suzana pelo excelente texto e pela pesquisa realizada e também agradecer o convite para participar desse excelente evento. A minha pergunta é sobre aqueles sistemas que foram comentados, né? São sistemas de IA que podem ser criados para fins criminosos, mas também tem sistemas que são criados para fins lícitos, mas eventualmente podem gerar danos. Principalmente no contexto do poder público, que sistemas de IA podem ser usados tanto para o reconhecimento facial pela polícia, ou ainda sistemas de IA utilizados para conceder ou não um benefício financeiro para o cidadão.
Dado que erros podem ocorrer, porque como é um modelo matemático, estatístico, não existe sistema de IA que acerte 100% das vezes. E também nem sempre é possível fazer uma revisão humana no primeiro momento, então a decisão automatizada é aplicada e pessoas podem ter seus direitos restringidos pelo Estado, o que pode ser gravíssimo, né? Principalmente em determinados contextos. Seria uma forma de aplicação do princípio da precaução no caso do poder público e que possa potencialmente restringir direitos, sempre aplicar revisão humana, ou ainda o poder público ter o dever de sempre utilizar sistemas mais transparentes e que não sejam black box? São várias perguntas numa só. Vamos ver como é que eu consigo organizar de forma sistemática a resposta. Agradeço a pergunta, não é? Para já está pressuposto na pergunta uma diferenciação entre a utilização de sistemas de inteligência artificial que podem ser imprevisíveis por entes públicos e por entes privados. E portanto, essa diferenciação que a sua pergunta, que está pressuposta na pergunta, é uma premissa que carece em si mesmo de debate. Ou seja, será que há lugar a respostas diferentes em matéria de responsabilidade, consoante o sistema seja usado pelo Estado ou consoante o sistema seja usado por um ente privado? E eu acho que essa é uma pergunta muito complexa, sinceramente. Acho que essa é uma pergunta que exige uma reflexão, enfim, que eu se calhar ainda não tenho amadurecida na minha cabeça, mas que vou tentar ensaiá-la aqui. Sabemos que hoje, como sabem, na Europa está a ser discutido, não, foi aprovado muito recentemente o Regulamento de Inteligência Artificial. Há neste momento um regulamento, ficou conhecido mundialmente como AI Act, e que é um regulamento que vai ser de aplicação direta a todos os Estados da União Europeia. Portanto, não carece de transposição. A ideia é que em todos os Estados, em todos os países, valha o mesmo framework, não é? A mesma regulação. De forma... Porque também há aqui problemas, do ponto de vista da regulação, que têm a ver com desigualdades. E no plano, o facto de nós criarmos o mesmo regime legal para todos os países europeus diminui a desigualdade a nível, ou pelo menos procura a igualdade a nível europeu, mas não deixa de haver um problema de concorrência com a China e com os Estados Unidos, portanto, com o lado americano, digamos assim, portanto, aqui nós podemos, este regulamento europeu procura criar um compromisso entre inovação, portanto vamos apostar no desenvolvimento da IA, mas uma IA que cumpra os direitos fundamentais e os direitos humanos. Este compromisso é muito difícil de se conseguir. É evidente que, por exemplo, na China este compromisso não existe. E, portanto, os sistemas de inteligência artificial que estão a ser usados pelo poder público na China são sistemas que contendem com aquilo que nós, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, consideramos ser os direitos humanos fundamentais, não é? Portanto, usar sistemas de inteligência artificial, por exemplo, para classificar socialmente as pessoas, e se, por exemplo, o sistema me atribui pontos negativos porque eu deitei lixo ao chão, ou porque eu passei um semáforo vermelho, imaginem, no Brasil, não é semáforo, é semáforo também. Pode usar semáforo, sim. Portanto, violar uma regra destas pode ter por consequência eu não ter carta de condução, ser-me retirada na China, ou eu não poder viajar para o estrangeiro porque o meu score social não é suficiente para eu ser autorizada pelo Estado para viajar para o estrangeiro, certo? Portanto, isto que já existe noutros países, o Regulamento de Inteligência Artificial Europeu proíbe que isto aconteça. Onde é que eu estou a querer chegar para tentar aproximar-me à sua pergunta?
Este regulamento de inteligência artificial foi proposto em 2021 pela Comissão Europeia. E eu disse que foi aprovado há dias, foi em março que nós ficámos, aliás, foi agora em abril que se ficou a conhecer a última versão, a versão final. Por acaso até tenho aqui uma coisa que se chama o corrigendum, que é o Parlamento vai corrigir o texto e só depois é que temos o texto final. E porquê que demorou estes anos todos, estas negociações todas? Por causa da pergunta da Aline. Isto é, porque uma das grandes discussões era saber até onde é que podemos ir no uso da inteligência artificial, por exemplo, em matéria de investigação criminal, por parte do exercício do Estado. O que é que nós vamos admitir ao Estado em matéria de utilização de inteligência artificial para garantir a segurança dos seus cidadãos? Este era a grande discussão, uma das grandes discussões. Os sistemas de reconhecimento facial em tempo real, por exemplo, inicialmente eram proibidos na proposta. Acabaram admitidos na versão final, desde que sejam usados para investigação de um catálogo de crimes, como criminalidade organizada, terrorismo, criminalidade que nós presumimos que é mais grave, criminalidade que é mais grave. Agora, isto não é permitido aos privados, naturalmente, e, portanto, há aqui uma discussão muito interessante, prévia, que está pressuposta como premissa na pergunta que foi feita, que é o fim para que se usa o sistema e se o sistema é usado ao abrigo de poderes públicos ou se o sistema é usado ao abrigo de poderes privados, pode alterar a aceitação desses sistemas. Mas este é um outro problema. Os sistemas de reconhecimento facial é um dos casos para fins criminais, assim como o uso, por exemplo, dos sistemas preditivos, sistemas de policiamento criminal também é outro exemplo no regulamento de inteligência artificial. Sistemas de inteligência artificial que façam o profiling, que permitam, por exemplo, ver qual é o nível de risco de uma determinada pessoa que tem, digamos assim, um currículo meritório passado em termos de atividade criminal, também está lá admitido. E isto foi muito, muito discutido e ainda está a ser um bocadinho controverso, por causa da tal ideia inicial de vamos procurar uma inteligência artificial que procure garantir os direitos fundamentais. Portanto, estão a ver como inovação, segurança e inteligência artificial, de facto, geram aqui problemas complicados. Portanto, a resposta não parece que seja a mesma para os entes públicos e para os entes privados. E da experiência e do meu estudo e daquilo que eu vou vendo, o que eu percebo é que a resposta está a ser diferente realmente quando o sistema é usado para fins públicos, ou por entes públicos ou por entes privados. Não quer dizer que não haja na regulação, e de facto há, e já agora, ou ainda fins militares, que é outra exceção. Devo dizer até que os sistemas de inteligência artificial para fins militares, estamos neste momento a atravessar períodos muito conturbados no mundo, não é? A inteligência artificial é uma poderosíssima arma de guerra e os sistemas de inteligência artificial para fins militares nem sequer estão no âmbito do regulamento, estão fora do regulamento. Portanto, o regulamento excluiu expressamente do seu âmbito de aplicação os sistemas de inteligência artificial para fins militares. Estão fora do regulamento. O que, obviamente, nos abre muitas perguntas, naturalmente, não é? Nos abre muitas perguntas. O regulamento dirige-se essencialmente aos privados, criando obrigações de compliance, de certificação,
privados que produzam ou que forneçam sistemas de inteligência artificial de risco elevado, os tais que a Aline estava a pressupor na sua pergunta, porque com certeza quando se referia a sistemas que sejam imprevisíveis, relativamente aos quais possam ocorrer danos de lesão de bens jurídicos, à partida esses caberão em sistemas de inteligência artificial que trazem um risco elevado, como sistemas de reconhecimento facial, como sistemas por exemplo, que sejam usados em contexto hospitalar, ainda não tínhamos falado neste aqui, em contexto de saúde, o robô cirúrgico, por exemplo, ou sistemas que são usados para fins de diagnóstico. Esse tipo de sistemas de inteligência artificial cabem todos em sistemas de elevado risco. E, de facto, relativamente a esses, há um conjunto de deveres de cuidado, de deveres de transparência, de deveres de certificação, de deveres de compliance. Também aqui vai emergir todo um novo ramo para o direito de compliance e para os compliance officers na inteligência artificial. Vai surgir todo um novo campo jurídico que, no fundo, vai ter por finalidade cumprir os deveres de cuidado que recaem sobre estes privados que produzem estes sistemas de inteligência artificial. E agora vou ser um bocadinho perversa. Cumprir os deveres de cuidado, ou pelo menos dar a aparência de que se cumpriram os deveres de cuidado através do programa de compliance. Muito obrigado, professora. Professor Rodrigo Chemin. Professora, pensando aqui a respeito de toda a exposição, né, das respostas que a professora vem dando, me causa, assim, uma preocupação, fazendo um paralelo com um período relativamente recente na história que vivemos já no que diz respeito à tecnologia atravessar as nossas compreensões e relações comuns. Eu me recordo bem dos anos 90, não sei se em Portugal já era também assim, acredito que seja no mesmo ritmo, mas nos anos 90, aqui no Brasil, começou a se popularizar a internet. E naquela época nós tateávamos no escuro, né? É uma ferramenta nova de tecnologia, interessante. Para que ela serve? Serve para mandar e-mails, serve para fazer uma conversa online, serve, enfim, para que mais? Não, por enquanto para isso, de repente para outras coisas. Enfim, a internet chegou de uma tal forma que no começo não sabíamos bem qual era a serventia, e hoje nós somos totalmente dependentes dela. Estamos usando ela aqui nesse momento para conversarmos à distância, a professora em Portugal, nós aqui no Brasil, e não só em um lugar do Brasil, mas em vários lugares do Brasil. Quer dizer, é uma ferramenta que hoje a gente consegue mais ou menos dimensionar a potencialidade de uso. A inteligência artificial tem mais de 50 anos de história, mais de uns 10, 15 anos para cá, é que começou a ganhar corpo, de fato, por conta justamente do incremento da tecnologia da internet, com o volume de dados, né, o Big Data, que faz com que a gente tenha condições de fazer leituras mais ampliadas do uso dessa ferramenta, mas, ao mesmo tempo, eu nos imagino, guardadas as proporções, como se estivéssemos lá nos anos 90 em relação à internet, tateando um pouco no escuro em relação à inteligência artificial, por conta da acelerada progressão exponencial que ela vem nos atravessando. Se a gente parar para pensar, eu me lembro de estar estudando a Carta Ética Europeia para a Utilização de Inteligência de 2018, e lá se falava ainda na diferenciação entre inteligência artificial fraca e forte, usando aquela classificação do John Searle, né, da inteligência forte, que seria inimaginável, impossível, o filósofo John Searle, né, dizendo cético quanto a jamais chegaremos nesse ponto. E, de repente, de 2018 para cá, nós fomos, atravessados pelo emprego da criação do ChatGPT, que chegou como uma novidade, a coisa de 1 ano e meio atrás, em termos públicos, né? Uma inteligência artificial que já propõe pensamentos e insights próprios, né? Coisa que está agora disponível ao público em geral, e não apenas a quem é desenvolvedor da tecnologia. E, de repente, eu comecei a pesquisar o ChatGPT e a versão era 3.5, e, de repente, veio o 4.0, e agora já não é mais o 4.0, já é outra. E de 1 ano e meio para cá, eu já não sei mais como lidar com o ChatGPT e o que é possível de fazer com essa ferramenta tecnológica.
é muito rápido, é acelerado demais. Acho que a nossa capacidade humana de acompanhar a evolução das potencialidades de uso não conseguem acompanhar o mesmo ritmo. E aí me preocupa quando se passa a pensar na necessidade de se regular essa questão. A professora veio com essa indicação de uma nova carta de orientação na Europa, bem recente, de abril, e nós aqui no Brasil ainda tateando no escuro quanto ao que faremos disso tudo, e vem também o direito penal querendo se preocupar com essas questões, e vem o princípio da precaução, e o princípio da precaução muitas vezes constrói tipos penais de perigo e perigo abstrato, antecipando demais as respostas penais, e aí me preocupa quando eu começo a analisar, por exemplo, o exemplo que a professora dá no texto, inclusive, da França, que chegou a criminalizar a conduta de quem quer usar a inteligência artificial para fazer leituras preditivas das decisões dos magistrados franceses. E eu tinha estudado já a esse respeito, até por coincidência, publiquei até um artigo lá em 2019, dizendo de 2 caminhos diferentes, que estavam nos identificando da França, de um lado, criminalizando conduta, utilização da ferramenta para fins preditivos, enquanto que os norte-americanos estavam fazendo pesquisas avançadas nessa mesma linha, fazendo leituras de possibilidades de prever as decisões da Suprema Corte Americana. E nós aqui no Brasil também já fazendo pesquisa na mesma linha. Até que ponto é conveniente você pensar na construção de tipos penais, como fez a França? Até que ponto isso não é uma trava? Até que ponto o uso do princípio da precaução não pode ser uma trava às potencialidades do emprego dessa ferramenta que sequer imaginamos hoje ainda? Até que ponto é conveniente a construção de tipos penais de perigo abstrato à luz do princípio da precaução? Até que ponto é importante que o direito penal realmente comece a pensar na construção de tipos penais, ou será que devemos ficar mais na assistência, aguardando ver onde vai dar isso tudo a médio e longo prazo, ou desde já é preciso tipificar? Porque se a gente pensar, por exemplo, na tipificação francesa, o bem jurídico tutelado ali é a intimidade dos magistrados. Coisa que me assustou bastante, porque eu fui ler a discussão francesa, do parlamento francês, a respeito de por que eles haviam tipificado a conduta, e o fundamento central lá é que os magistrados franceses estavam receosos de ter expostas ao público a sua forma de pensar o mundo e de tomar decisões. E querendo, então, quase que numa leitura classista, né, própria dos sindicatos de magistrados na França, imagino eu, que tenham promovido essa discussão, diz, olha, vamos impedir que o público em geral tenha acesso à compreensão da maneira pela qual os magistrados franceses pensam o direito francês, interpretam a lei e, enfim, devem se comportar na condução dos processos criminais, inclusive. O que colide com o princípio da publicidade, o que colide com o princípio da accountability, né, da necessidade de prestação de contas que um servidor público, como é um juiz, tem que fazer. Quer dizer, eu premio a intimidade de um juiz, muito difícil dizer que isso de fato seja algo necessário a ser premiado, em detrimento do avanço do uso dessa ferramenta, talvez numa perspectiva que a gente não consegue nem imaginar para que ela possa servir. Então, eu não sei como é que essas discussões estão hoje na Europa, se a professora puder desenvolver um pouco essas questões que envolvem a tipificação de condutas relacionadas ao uso da inteligência artificial, se há projetos em andamento em Portugal, se a professora tem conhecimento, até que ponto isso é conveniente ou não, se devemos aguardar. Obrigado, desculpe pela forma extensa da exposição, mas eu queria contextualizar um pouco. Obrigado. Não, eu é que agradeço, de facto, foi feita aqui uma ponte que eu acho que é essencial e que até diria causal, embora o causal é meu, não lhe estou a atribuir essa ligação causal entre internet e inteligência artificial. É que nós jamais estaríamos a discutir, a ter este debate, a ter esta discussão, se não tivesse existido antes a internet. Há uma certa ligação causal entre a internet e a produção maciça, a grande quantidade de dados, através dos cookies que vamos aceitando, não é? E que são dados, cada vez que navegamos online e vamos aceitando os cookies que nos vão aparecendo, na verdade nós estamos a alimentar a inteligência artificial. Porque, em bom rigor, estamos a dar gratuitamente os nossos dados, que são úteis para uma empresa que faz
que recolhe dados, dados esses que vão ser utilizados para treinar sistemas de inteligência artificial. Este desenvolvimento exponencial, como bem dizia, da inteligência artificial, quase que nós não conseguimos acompanhar, agora já há também um novo campo tecnológico, que é a produção de dados sintéticos. Portanto, por isso é que eu dizia, eu corrigi aqui o tempo verbal, eu dizia a produção de dados na internet é aquilo que alimenta este desenvolvimento exponencial da inteligência artificial, e eu corrigi aqui o tempo verbal do para foi, porque agora também já posso criar dados artificialmente. Portanto, já há uma espécie de laboratório para fazer cultura de dados, não de bactérias, mas, digamos assim, de dados também artificiais, que podem ser utilizados para a alimentação das máquinas, porque o algoritmo só funciona se tiver informação, porque se não tiver essa informação, não consegue, de facto, ser bom. E é interessante que a ficção científica previu realmente muitas coisas, e portanto nós vamos ver os filmes antigos sobre ficção científica, o Buck Rogers, enfim, uma série o Star Trek, outros filmes, e nunca se previu a internet. Sim, ir ao espaço, sim, mas a internet em si mesmo, como isto foi algo que escapou, num certo sentido, à ficção científica. E há aqui no comentário, eu concordo, integralmente subscrevo. Aliás, escrevi um artigo que não tem a ver com a inteligência artificial, mas que, basicamente, a defender a ideia que disse aqui de forma tão clara, que o princípio da precaução não pode ser fundamento da intervenção penal. Não pode ser fundamento direto de intervenção penal, porque o princípio da precaução tem na sua base uma ideia de plausibilidade, uma ideia de incerteza científica sobre o que pode acontecer. E o direito penal a responsabilidade penal tem por fundamento uma previsibilidade, porque eu só posso censurar alguém por algo que era, não àquela pessoa, mas pelo menos à pessoa média onde aquela pessoa se insere, por algo que era previsível, certo? E, portanto, a plausibilidade não chega para fundamentar uma responsabilidade penal. Isso não quer dizer que o princípio da precaução não tenha qualquer ligação, esteja completamente desligado do direito penal. De forma indireta, houve repercussões do princípio da precaução no direito penal. Por exemplo, hoje ninguém questiona que o ambiente é um bem jurídico que merece proteção penal. E, contudo, o ambiente só chega a este estado de reconhecimento jurídico também pelo contributo do princípio da precaução na década de 70 e 80 do século XX, certo? E, portanto, o princípio da precaução pode ter efeitos na identificação de novos bens jurídicos de natureza coletiva. O ambiente é um exemplo, de saúde pública é outro exemplo. Pode também ter uma ligação, foi isso que eu quis dizer há pouco, eu não estava a dizer que o princípio da precaução serve para fundamentar a intervenção do direito penal. Agora, pode ser uma espécie de bússola se a minha questão penal for, existe ou não um dever de cuidado que foi violado? O princípio da precaução e as regras que foram criadas ao abrigo da precaução podem ser regras que auxiliam numa eventual determinação de um dever de cuidado. Depois é preciso que tudo esteja verificado, inclusive a questão da previsibilidade. Se foi criado aquele dever de cuidado porque já era minimamente previsível que aquilo podia acontecer, aí há uma ligação, mas que não é direta, não é um fundamento direto, é facto, digamos assim, algo que pode auxiliar o direito penal, mas que nunca pode, eu não posso criar uma criminalização com base na incerteza científica, eu não posso criar novos crimes. Eu agora, por exemplo, pensar-se em proibir os sistemas de inteligência artificial pelos danos que eles podem ter, seria uma coisa que violaria todos os princípios da responsabilidade penal, é evidente. Mas se calhar criar limitações aos veículos autónomos
na forma como eles se movimentam. A ideia de que o veículo autónomo só se pode movimentar numa determinada autoestrada, porque é essa que tem as linhas pintadas, os sinais de trânsito bem visíveis, para que o carro possa ler. Se eu violar estes deveres de cuidado que foram criados ao abrigo do princípio da precaução, pode-se levantar aqui um problema de responsabilidade penal, por negligência, por exemplo. É neste sentido que eu estou a dizer que pode haver ligação. Não, nunca no sentido, e como digo, escrevi nos estudos em homenagem ao professor Gomes Canutilho, um constitucionalista conhecido, um artigo a defender esta ideia, que o princípio ainda não foi há alguns anos atrás, portanto não tem nada a ver com a inteligência artificial, mas que eu acho que hoje é uma ideia extremamente atual. O princípio da precaução não serve como fundamento de novas criminalizações. Agora, quanto à questão francesa, também concordo, quando vi a incriminação, quando fui estudá-la, ao mesmo tempo estava a ler um paper norte-americano em que se explicava como é que a inteligência artificial estava a ser usada para determinar o sentido das decisões da Corte Superior Norte-Americana, do Tribunal Superior Norte-Americano. E, de facto, a mim parece-me que há ali problemas do ponto de vista dos princípios que suportam a responsabilidade penal. Sobretudo a necessidade, o princípio da necessidade. Até podemos discutir se há dignidade, ou seja, se o bem jurídico protegido tem dignidade penal. E eu, se calhar, posso identificar aqui um outro bem jurídico, diferente daquele que disse, já para suportar a ideia de dignidade penal, porque o direito é sempre uma questão de argumentação, não é? E, portanto, eu posso, por exemplo, dizer que o bem jurídico protegido é a realização da justiça. Se eu utilizo um sistema de inteligência artificial para me dizer qual é o tribunal que me é mais favorável, e se são sistemas de inteligência artificial que nem todos temos à disponibilidade, eu estou a favorecer determinado tipo de operadores do mercado, por exemplo, as grandes empresas que podem usar esses sistemas de inteligência artificial para prever qual é o tribunal que lhe é mais favorável em caso de litígio. E portanto, posso vislumbrar isto a partir da realização da justiça e de uma realização da justiça que não é igualitária. E já, mudando aqui o bem jurídico, mas o problema persiste, porque eu acho que há aqui um problema inultrapassável e preciso de usar o direito penal para impedir que isto seja utilizado. Há aqui uma necessidade de intervenção penal, ainda que isto afete interesses que possam ter dignidade penal, que também concordo que esse interesse que referiu não parece ser um bem jurídico ou penal com dignidade penal, mas se calhar podemos pensar em argumentar de outra maneira e encontrar aqui um bem jurídico com alguma dignidade penal. Mas acho que o problema continua a persistir, que é o problema de saber, mas preciso de usar o direito penal para impedir que isto aconteça, até porque, de alguma forma, não com esta intensidade, e aí de facto há uma diferença de grau, estas formas de procurar saber qual é o tribunal que me é mais favorável sempre existiram. Não é? A questão, mas reparem, sempre existiram, mas não é igual, porque estes sistemas de facto têm uma capacidade muito superior à capacidade humana, por mais advogados como a sociedade de advogados tenha e que os ponha todos a ver quais são os tribunais que lhe são mais favoráveis, o sistema dará resultados sempre melhores. E, portanto, concordo que, de facto, este não é um bom exemplo de nova criminalização de IA. Agora, se calhar há exemplos bons. No texto eu faço referência, o texto é de 2020, portanto já passaram 4 anos. É um texto já já, num certo sentido, para a inteligência artificial já é velho, é um texto antigo, ainda não havia ChatGPT, não é? Portanto, mas já agora, a propósito do ChatGPT, uma das razões que fez com que o regulamento europeu demorasse tanto tempo é que quando o regulamento foi apresentado, não havia estes modelos de linguagem como o ChatGPT e não estavam abrangidos, porque não se podia. Lá está a tal ideia de que o direito não consegue prever aquilo que a inteligência artificial é capaz de fazer. E, portanto, o regulamento teve de ser modificado para saber como é que se iam regular sistemas, os LLM, não é? Sistemas como o ChatGPT, sistemas de linguagem capazes de alguma forma, de serem
cognitivamente criativos, num certo sentido, embora isto também seria discutível. Agora, exemplos, voltando atrás. No texto, eu dou o exemplo norte-americano da necessidade que houve de mudar os crimes de manipulação da informação de mercado. Porquê? Porque uma das coisas que estava a acontecer é aquilo que é o spoofing, aquilo que é designado por spoofing, ou seja, eu utilizar algoritmos de trading, não é? Na bolsa de valores, utilizar algoritmos, aquela ideia também dos anos 90, de estar lá o trader a dizer compra, vende, não é? Na Wall Street, não é? Isso é passado, agora esse trading é feito por máquinas, por algoritmos. E o que é que se lembrou uma sociedade de intermediação financeira de fazer? Um algoritmo que tudo isto se passa em milésimos de segundos, portanto menos de um segundo, que criasse a aparência de que ia comprar, portanto, cria várias ordens de compra de um determinado produto, com isso lança o sinal para o mercado que há interesse naquele produto, portanto, há uma comunicação sistémica entre os vários algoritmos de trading, não é? Portanto, há ali a ideia de que aquele produto é um produto apetecível, e portanto se há procura, o que é que tende a acontecer ao preço? O preço sobe, e o algoritmo aproveitava para nessa janela vender a um preço mais elevado e depois cancelava as ordens de compra iniciais que tinha dado e que não efetivava. Isto é manipulação da informação de mercado, não é? É o crime de manipulação da informação de mercado feito de uma nova forma, e isto não está previsto na nossa legislação penal. E aqui chegamos ao ponto, princípio da legalidade criminal. É que, de facto, a inteligência artificial proporciona novos meios de realização criminosa que muitas vezes não estão no espírito do legislador quando cria a incriminação. E, portanto, não pode haver resposta penal, porque senão estaríamos a violar o princípio da legalidade criminal, não é? Portanto, se não está na letra, na norma escrita, não pode haver responsabilidade penal. E esse exemplo do Dodd-Frank Act é uma alteração desta legislação para incorporar, para que não houvesse dúvidas, que o spoofing, que é isto que eu descrevi, é uma forma de manipulação do mercado. Vou-lhe dar um outro exemplo, este é um exemplo com 4 anos, mas vou-lhe dar um exemplo dos tempos atuais. A desinformação. Uma das grandes questões que está a ser discutida aqui na Europa, eu faço parte de um projeto de investigação, eu e um colega da faculdade, o Dr. Pedro Queiro, fazemos parte de um projeto de investigação sobre os desafios da digitalização e também da inteligência artificial para a democracia e para o Estado de Direito. De facto, quando eu consigo pôr o Obama a dizer coisas que não disse, e há um vídeo, eu estou a dar um exemplo real. Se procurarem no YouTube, vão encontrar um vídeo do Obama a fazer um discurso que não é o Obama, mas é um sistema, é outra pessoa a falar, e o sistema consegue ajustar essa pessoa ao Obama. Ou lembrar-se-ão um caso mais recente daquela fotografia do Papa Francisco criada por um sistema de inteligência artificial. Ou, por exemplo, um caso do Código Penal português, que não tem a ver com a desinformação, o que é desinformação para efeitos políticos e se o direito penal deve intervir aí ou não, do ponto de vista de rever os crimes eleitorais e os crimes contra a democracia e contra o Estado de Direito, porque há novas formas de manipular a informação que chega aos eleitores. Esse é um problema novo. Ou um caso muito simples do nosso Código Penal, e um caso que se passou em Espanha há tempos, que numa escola secundária, portanto estamos a falar de miúdos de 17 anos, em Portugal e em Espanha ainda é inferior, no Brasil eu sei que é diferente, mas em Portugal já se pode responder criminalmente com 16 anos, no Brasil é só com 18 anos, não é? Portanto é imputabilidade penal, é disso que eu estava a referir, mas em Portugal a partir dos 16
já há responsabilidade penal. Portanto, a inimputabilidade em razão da idade é até aos 16. A partir dos 16 já há responsabilidade penal. Portanto, imaginem miúdos de 17 anos que utilizam uma plataforma online, um sistema de inteligência artificial, para fazerem circular fotografias das suas colegas de turma nuas. Nós temos um tipo legal que, de facto, criminaliza, porque é um crime contra a privacidade, a divulgação de fotografias que possam pôr em causa a intimidade, mas são fotografias verdadeiras. No tipo legal que está pressuposto, são fotografias verdadeiras, porque não estava na mente do legislador a possibilidade de se criar esse tipo de fotografias que parecem totalmente verdadeiras. Portanto, nós temos a cara da pessoa e temos a reconstrução da pessoa. Agora, coloca-se o problema: será que, primeiro, deve haver intervenção penal? Será que é ainda a privacidade que aqui está em causa ou se é outro valor? De todo modo, do ponto de vista daquilo que temos, das normas penais que temos, isto não está previsto. Onde é que eu estou a querer chegar? Primeiro, que fique absolutamente claro que, em nome do princípio da precaução, não faz sentido criar novas incriminações. Agora, que as novas possibilidades, estas que já conhecemos e aquelas que ainda estão por vir, porque isto, como disse, avança tão rapidamente, vamos ver o que é que vem amanhã, não é? Que isto entra em conflito com o princípio da legalidade criminal relativamente a crimes que já existem nos nossos códigos, porque potencia novas formas de lesão do bem jurídico que não estão descritas ou que não foram pensadas pelo legislador. Isso sim, eu acho que aí sim temos um problema, e depois vamos ter problemas jurídicos muito complicados. Por exemplo, no caso da desinformação, há aqui um conflito muito evidente com a liberdade da expressão e com a liberdade, com a censura. Eu posso, até que ponto é que eu, Estado, posso limitar o uso da inteligência artificial por pôr em perigo a democracia ou a informação, sem cair num risco de censura, não é? E, portanto, o direito à verdade existe, o direito à autenticidade. O direito à verdade parece-me ser uma coisa muito difícil de se admitir, porque isso é, de alguma forma, criar, estender a passadeira à censura. Se houver um direito à verdade, também haverá um direito a censurar aquilo que não é verdade. E com isso entramos nos problemas da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Portanto, de facto, eu acho que há aqui novas questões bastante interessantes para quem gosta de pensar o direito, mas também bastante complicadas. Professora, vou procurar agilizar um pouco mais agora, nós estamos com o tempo um pouco curto, mas vou procurar agilizar e encaixar as perguntas do professor Fábio e do professor Eric. Mas agradeço muito, de fato, uma das coisas que eu tinha separado para lhe perguntar foi abrangida, né, que é a questão do papel do princípio de precaução, que ficou muito claro como um elemento secundário capaz de incitar a provocação ou levantar uma flag, né, de alerta sobre os pontos onde a inteligência artificial pode atritar com outros princípios, como liberdade de expressão, legalidade, né, e direitos fundamentais, até de eleições, né? Professor Fábio, por favor. Bom dia a todos. Um cumprimento especial à professora Suzana. Professora Suzana, quando tivemos no Brasil um problema de responsabilidade penal pelo produto, foi uma cerveja com líquido de refrigeração misturado nela, Belo Horizontina, foi a primeira vez que eu tive contato com a tese sobre responsabilidade penal pelo produto. Esse é um trabalho genial. É um trabalho genial porque, inclusive, ele serve para as aulas de parte geral, quando vai trabalhar o problema geral do nexo causal. Toda a problemática relacionada ao nexo causal e delitos empresariais podem ser, por exemplo, relacionados lá ao trabalhador, a acidentes do trabalho. Então, ele, na verdade, é um livro genialíssimo. E o livro de Direito Penal Econômico é uma panorâmica de Direito Penal Econômico tão atualizada ainda hoje. Toda vez que um aluno se interessa por iniciar no tema, é o livro que eu recomendo, tá? Então, é um trabalho maravilhoso. E esse texto aqui também ele tem, assim, grandes qualidades. A primeira delas é individualizar
o problema trabalhado, quer dizer, inteligências artificiais de uso restrito, né, com finalidade firme e lícita, mas que tenham algoritmos implícitos na operação da máquina. Esses são os algoritmos que produzem soluções insindicáveis, né, opacas, etc. Então, a qualidade do texto de dizer é sobre isto o ponto de discussão. Depois, aquele ponto de uma frase muito marcante, né, de dizer produto é uma coisa, persona é outra, né? Vamos tratar, então, a inteligência artificial como produto, não como persona. A possibilidade de rendimento derivado da responsabilidade pelo produto e da ideia de defeito do produto em direito do consumidor para firmar o alcance em direito penal da responsabilidade do fornecedor para o usuário, para danos praticados sobre o usuário, sobre o consumidor, também é muito promissor esse ponto do texto. O texto é um texto genialíssimo, tá? Então, dentro do padrão do que já havia visto nas obras anteriores. E quando eu chamei, não era só porque o tempo estava esgotando, mas porque a pergunta ela tinha uma conexão muito forte com o que o Rodrigo estava trabalhando e com a questão do princípio da precaução, porque, de fato, a coincidência é evidente, também me parece que o princípio da precaução não dá base à construção em direito penal de incriminações, ou não deve dar base, né? No Brasil, nós temos tipos penais fundados em precaução, aqueles, por exemplo, da Lei 11.105, que tratam de punir o uso de tecnologia de uso restrito, sementes estéreis, né, organismos geneticamente modificados, que não podem ser vendidos ou expostos à venda quando são de uso restrito. Proibição de clonagem humana, são exemplos de uso do princípio da precaução, porque, de fato, eu tenho plausibilidade ou incerteza científica sobre se produzirão ou não danos, mas a magnitude de danos, se produzirão, é uma magnitude enorme, imensa. Então, esses dois parâmetros são os parâmetros de uso da precaução em direito administrativo, sobretudo administrativo ambiental, e que não parecem satisfazer a ideia de lesividade em direito penal, do dano ou do perigo de dano para bem jurídico. Eu até costumo sempre opor princípio da precaução e perigo abstrato. Para mim, o perigo abstrato, quando satisfaz a ideia de lesividade, ele vem fundado numa presunção de perigo que vem apoiada em regra de experiência, vem apoiada em estatística científica, né? E, portanto, em razões científicas sólidas. Senão, não me parece que o princípio um crime de perigo abstrato satisfaça a ideia de lesividade. E o antônimo disso é o princípio da precaução, que em vez de certeza científica, o que eu tenho é incerteza científica. Então, nessa perspectiva, aceitar em direito penal o princípio da precaução, ele é quase um quarto degrau de lesividade, quer dizer, dano, perigo concreto, perigo abstrato e incerteza do perigo. É quase um quarto degrau. É um quarto degrau, eu dou como um quarto degrau. E esse é um quarto degrau que, para mim, não parece ser aceitável. Também é verdade que a gente, aceitando ou não aceitando, esse princípio entra na estrutura da análise do crime, sobretudo pela marcação da ideia de que só vou imputar objetivamente resultados a quem produz riscos proibidos. E aí a ideia de construção de um risco proibido com base em regras extrapenais, eventualmente pode se escorar em regras extrapenais cuja base foi o princípio da precaução. E tem um outro jeito de entrar muito comum em direito penal, nos tipos penais, o princípio da precaução. É quando os tipos penais fazem uso de técnica de reenvio. Então, fazer isso sem licença, fazer aquilo sem autorização, né? Se essa licença, se essa autorização em atos concretos da administração pública vem apoiada em princípio da precaução, eu tenho um direito penal que agora incriminou uma espécie de desobediência fundada na precaução e alheia à certeza de lesividade. Mesma coisa quando se constitui um elemento normativo do tipo com base, normativo jurídico com base em regras extrapenais fundadas no princípio da precaução. Então, as técnicas de reenvio, leis penais em branco, cuja complementação se dê por uma regra extrapenal fundada em princípio da precaução. Então, são jeitinhos do princípio da precaução entrar no direito penal e colonizar o direito penal, sobretudo nos campos em que ele é administrativizado. E esse campo do desenvolvimento da inteligência artificial, ele é profundamente administrativizado porque ele está apoiado numa regulação administrativa muito poderosa e deve estar, né? E, de outro lado, portanto, na relação do penal com o administrativo, acaba acontecendo essa colonização. A professora sugere a ideia de que eu não deva usar esse princípio como base nos tipos penais, mas que ele eventualmente possa operar na contribuição da construção do descuido, né, nos crimes culposos.
Essa é uma questão que, quando eu li, eu já parei para pensar, depois eu vou perguntar para ela, será que a gente não deve fazer uma distinção entre os descuidos fundados em incerteza e aqueles fundados em incerteza, e não atribuir a título negligente quando o descuido provém de uma regra extrapenal fundada em precaução? E eu digo isso pelo seguinte, eu devo ter certeza de que o agente cria um risco proibido. E eu devo ter certeza da relação de determinabilidade, isso é, de que o risco proibido produziu o resultado. O risco proibido no sentido de ser proibido porque temos certeza de que ele produz possibilidade de dano para o bem jurídico. Se a inteligência ela é opaca, se ela é insindicável, se eu não tenho como chegar à conclusão de que, inclusive, aquilo foi causal, no sentido da razão das tomadas de decisão, eu não sei se é possível dizer que o sujeito criou o risco proibido, aquele risco do qual eu tenho certeza que é risco para o bem jurídico, afinal o que eu tenho daí é incerteza, e que há a relação de determinabilidade. Então, essa portinha de entrada do princípio da precaução, através, portanto, da constituição do descuido em direito penal nos crimes negligentes, imprudentes, ou por imperícia, a gente chama do geral de crimes culposos, essa portinha eu acho que eu fecharia. Né? Enfim, é uma observação, sabe? E, teria outras tantas, mas essa me pareceu importante, porque ela engancha na pergunta do Rodrigo, e acho que ela é interessante para discutir. Agradeço. Eu é que agradeço a pergunta, não é? Porque a pergunta é absolutamente cirúrgica. A pergunta vai ali ao ponto e procura identificar uma contradição que eu vou tentar mostrar que não existe. Vamos ver se consigo ou não. E a chave está na ideia de incerteza científica que subjaz ao princípio da precaução. E quando nós falamos verdadeiramente em princípio da precaução, de forma autêntica, não é uma incerteza científica no sentido de não se sabe o que pode acontecer. Esta incerteza científica é uma incerteza científica que tem na sua base um juízo forte de probabilidade de acontecer. Eu dou o exemplo das amálgamas dentárias que tinham chumbo na sua composição. Durante muito tempo, ou podia dar o exemplo também do amianto, por exemplo. Mas as amálgamas dentárias são um caso mais recente, porque essas amálgamas dentárias que têm mercúrio, muitas vezes cá em Portugal são designadas de chumbo, mas na verdade o problema aqui é o mercúrio que está dentro dessas amálgamas dentárias que são usadas para tratar cáries. É disto que eu estou a falar, se não estiver a ser precisa, por favor digam e eu explico melhor. Aquelas escurinhas, né? Elas ficavam acinzentadas e tal. Há uns anos atrás, no princípio dos anos 2000, essas amálgamas foram proibidas no espaço europeu no uso do tratamento dentário das cáries com base no princípio da precaução. Porque não se sabia, ou melhor, porque elas tinham mercúrio, e o mercúrio é lesivo para a saúde das pessoas. Qual era? E, portanto, quanto a isto, não há dúvidas que o mercúrio não faz bem à nossa saúde, é uma coisa adquirida do ponto de vista científico. E se estamos a colocar nas nossas bocas uma coisa que tem mercúrio, levanta-se aqui o problema. Ora, o que é que foi dito e onde é que se cria a incerteza que depois fez levantar a proibição? Foi a nossa exposição ao mercúrio é muito mais elevada, por exemplo, quando consumimos determinado tipo de peixe, que vem de determinado tipo do mar, do que por termos uma quantidade mínima de mercúrio numa amálgama dentária que é protegida através de outro tipo de substâncias. Eu não sei explicar isto melhor do ponto de vista científico. Mas, portanto, o que foi dito, foram feitos estudos científicos e o que os cientistas vieram dizer foi que, bom, com certeza há aqui um risco de saúde, mas este risco é um risco inferior ou compatível com as exposições que nós temos por aceitáveis e adequadas, do ponto de vista social, ao mercúrio na vida de todos os dias. Entretanto, a ciência evoluiu e, portanto, foi eliminada a tal proibição que tinha sido estipulada ao abrigo do princípio da precaução, acabaria por
tinha sido determinada a suspensão, portanto, a partir de agora não é possível usar este tipo de substância, e depois foi retirada a suspensão, porque os estudos indicam que não há aqui uma exposição grande. Há até um trabalho sobre isto de um professor que se calhar todos nós conhecemos, um professor alemão, Klaus Tiedemann, infelizmente já falecido, do direito penal e económico. O professor Klaus Tiedemann tem um trabalho sobre um caso alemão de ofensas à integridade física negligente por uso da amálgama dentária com mercúrio, em que ele discute, ao abrigo do risco permitido e do risco proibido, se haveria aqui ou não ofensas à integridades físicas negligentes. E o caso é um caso que ficou conhecido como o caso Degussa, que era um laboratório farmacêutico que produzia este tipo de amálgamas. Ora bem, onde é que eu quero chegar? Entretanto, foram feitos novos estudos científicos, a ciência evolui e chegou-se à conclusão que, de facto, aquilo não faz mesmo bem à saúde. Porque o problema não é só a quantidade que aposta, é também o número de anos que a pessoa vai vivendo com o mercúrio e, portanto, vai sendo exposta. Bom, o que é certo é que na União Europeia recentemente decidiu proibir mesmo esse uso. Onde é que eu estou a querer chegar? A incerteza científica que aqui está pressuposta não é o desconhecimento. O que não há é consenso científico, mas há uma base científica para se achar que há perigo para o bem jurídico. Portanto, não se sabe se pode acontecer, sabe-se que pode acontecer. Do outro lado, há um setor científico que diz, bom, isso não é verdade. Portanto, e entre os vários setores da ciência, uma ausência de consenso. E o que é que o direito faz quando a ciência não sabe a resposta certa? Não vai o direito criar ciência, não é? E, portanto, na dúvida, perante esta incerteza entre os cientistas, cria-se aqui medidas que vão ser medidas de cautela, medidas cautelares, certo? O que eu digo é que, por vezes, essas medidas cautelares, em determinado tipo de contexto, podem ser indiciadoras, sim, de um perigo face àquilo que a ciência já disse. Se eu conseguir provar que, de facto, aquele resultado que ocorreu se liga ao tal perigo que a ciência já tinha identificado e que, em nome do qual se tinha criado uma medida de suspensão ou de proibição, então eu acho que é possível imputar o resultado, porque é a criação do perigo proibido que permite explicar causalmente, desde que este pressuposto esteja verificado. Na forma como eu vejo a causalidade é um momento da imputação do resultado à conduta. A causalidade com que nós trabalhamos não é uma causalidade científica, é uma causalidade jurídica. E, portanto, a causalidade é uma forma de explicar que aquele resultado aconteceu porque se violou um risco que era proibido. E, portanto, onde entra o princípio da precaução é só na identificação do risco proibido. Mesmo que ele não existisse, vamos retirar o princípio da precaução e vamos imaginar que no caso concreto se consegue provar que a pessoa sabia que não devia fazer aquilo, fez, e é isso que explica causalmente que o resultado tenha acontecido. Não há imputação do resultado a título de negligência? O que eu estou a querer dizer é que, por vezes, o princípio da precaução, em situações de incerteza científica, e incerteza científica em situações em que a ciência não sabe ainda o suficiente sobre aquele produto, pode ajudar a identificar um risco proibido. Pode ajudar a identificar um risco proibido. E se de facto eu consigo, no segundo momento, explicar o resultado com a criação daquele risco proibido, através da causalidade, ou seja, eu dizer este resultado foi fruto da toma daquele medicamento por estas razões, porque se prova que na autópsia existia isto, eu aqui acho que deve haver imputação. Agora, depende do caso concreto, se calhar também há caso, a própria verificação do risco proibido, eu depois também posso mostrar, no caso do amianto,
houve pessoas, se calhar, que sofreram problemas pulmonares e que eram fumadores. E eu já tenho mais dificuldade em dizer foi o risco proibido do amianto que resultou na lesão. Aí é um problema indúbio para o réu. Certo? E, portanto, eu tenho dúvidas sobre o nexo de causalidade. Não há uma resposta de 100%. O que eu estou a tentar dizer é que posso, num caso concreto, o princípio da precaução pode ser um indício de que há ali um risco proibido, e se eu conseguir provar que foi aquele risco proibido que se materializou no resultado através da causalidade, eu acho que pode haver imputação. Não sei se fiquei mais clara, sequer se consegui superar e se passei na oral, mas procurei dar resposta. Eu creio que sim, professora. Eu não sei, professor Fábio, mas acho que sim, não? Sim, sim. Eu não queria, até pelo adiantado da hora, já exploramos demais a professora Suzana, mas eu não queria encerrar sem deixar a intervenção do professor Eric também, que está aqui conosco contribuindo. Então, eu vou, se os colegas me permitirem, se não acharem abusivo, eu sei que todo mundo fica curioso, né? Eu também fico e tenho mais, eu tinha mais 5 perguntas para a professora, mas eu vou tentar fazer em uma ocasião que a gente se encontre em Portugal ou aqui no Brasil. E vou deixar ao Érico o privilégio, se é que se pode dizer assim, de fazer a pergunta de encerramento. Aí, depois de respondida, eu faço aqui um breve fecho do evento. Tá bem? Eric, por favor. Bom dia, professora. Na verdade, eu estou aqui mais inquieto do que com dúvidas, porque assim, a gente teve uma matéria em 2019 no programa de mestrado da Federal, com o professor Busato, e também participou como professor, né, o professor Alaô Leite, né, da Universidade de Berlim, professor, não lembro agora. Lisboa agora, né? Lisboa. Ele... É verdade, verdade. E naquele momento, era matéria de direito penal moderno, etc. Um dos seminários tratava da inteligência artificial, especificamente da questão do carro autônomo. E, como a professora falou, o texto do professor de 2020, a senhora já considera como velho, né, de acordo com a dinâmica da inteligência artificial. E, naquele momento, era o exemplo clássico da inteligência artificial. Era o problema do carro da Google que atropelou uma pessoa. E naquele momento eu saí com muito mais dúvidas sobre a possibilidade de aplicação do direito penal na inteligência artificial, principalmente pela já ainda inovadora questão da internet das coisas, de não só o sujeito que pilota o drone, mas daqui a pouco drones que pilotam drones, como hoje a gente já vê nos eventos na China, por exemplo, com 5.000 drones sendo pilotados por um sistema de inteligência artificial. O texto da professora, ele me renovou essa esperança, digamos assim, de aplicação do direito penal, a necessidade especificamente, principalmente aliado, e aí veio que o professor Chemin falou a questão do ChatGPT, ele lançou em dezembro de 2022. E aí aqui começa a minha indagação, especificamente da questão da regulação dinâmica, da aplicação do sandbox approach. O ChatGPT, quando ele foi lançado, quando se falava em potencialidades de risco, eu acho que as maiores aplicações tecnológicas que a gente vê ultimamente são aquelas que são disruptivas. A começar pela própria internet, simples, como o professor Chemin falou, era para mandar e-mail. E hoje em dia ela faz parte absolutamente da nossa vida. E o ChatGPT, ele é lançado em dezembro de 2022, e em março, eu lembro até hoje que surge um problema, digamos, ético do ChatGPT, que ele, sozinho, conseguiu burlar aquele sistema de CAPTCHA, né, que diferencia o humano do robô, né? Prove que você não é um robô. O ChatGPT contratou um serviço de auxiliares de deficientes visuais para auxiliar o ChatGPT a burlar o CAPTCHA. E ali começou a preocupação quanto os riscos do uso do ChatGPT, que hoje já está mais do que... Ontem mesmo, com 2 assessores aqui, a gente estava usando o ChatGPT para resolver um problema aqui do trabalho. Aí vem a minha pergunta. 2 perguntas. Como
nessas aplicações que a gente só vê que são disruptivas depois de já implementadas, como que elas poderiam passar por esse filtro de princípio da precaução, de regulação dinâmica, AI crimes, se muitas dessas maiores aplicações, dos grandes problemas, vêm de aplicações disruptivas? E aí, segundo, vem a preocupação do professor Chemin, que é a quantidade de crimes de perigo abstrato, especialmente em tema, né, só em terra brasileira, que é que praticamente tudo o nosso legislador quer criminalizar. E aí vem a minha pergunta, quer dizer, sei lá qual, já é a terceira ou quarta, mas tal qual, por exemplo, o direito penal internacional, não vai chegar um momento que a gente vai acabar tratando de um novo direito penal para lidar com essa nova realidade em termos de inteligência artificial e infelizmente ou felizmente, não sei, passar a se acostumar com certas questões que no direito penal clássico a gente não trabalhava e era resistente a trabalhar, como, por exemplo, crimes de perigo abstrato, a cada vez maior aplicação do direito de precaução, como o professor Guarani falou, em ambientes mais em que o direito administrativo tem incisão ali no direito penal, enfim, eu acho que desculpa, professor Busato, mas, enfim, era isso, professor. A Obrigado. professora Suzana? Sim, posso responder? Claro, claro. Eu começaria por dizer, já não é disruptivo a consciência de que os sistemas de inteligência artificial, de facto, têm vários riscos. Isso está já documentado em vários casos que foram acontecendo. Aliás, essa ideia desenvolvida no segundo texto, naquele livro que o professor Paulo Busato apresentou há pouco, há um elenco de um conjunto de riscos, risco de manipulação de mercado, risco de discriminação, os algoritmos, não porque o algoritmo seja discriminatório, mas porque os dados que alimentam o algoritmo são discriminatórios, na concessão de créditos, por exemplo, mesmo para fins de law enforcement, estávamos há pouco a falar com a Aline na polícia preditiva, vão ser sempre os mesmos bairros de minoria que vão ser identificados pelo sistema, a menos que se trabalhe nas correções, o risco de manipulação da informação, o risco de uma hipervigilância nos locais de trabalho, já há casos que documentam as empresas a utilizarem, por exemplo, exoesqueletos que supostamente e que servem para um trabalhador, para aliviar a carga de esforço do trabalhador que tem que levantar pesos, mas que na verdade estão a medir reações fisiológicas desse trabalhador, reações emocionais, reações nervosas e que podem servir de informação para, numa situação de despedimento coletivo, decidir se aquele trabalhador fica ou se não fica, não é? Falei há pouco aqui nos riscos de manipulação do eleitorado, por exemplo. Isso não há dúvidas. Agora, é o direito penal que responde a estes riscos? Para mim a resposta é muito clara. Não. O direito penal não serve, nem deve servir para responder a situações disruptivas. E se for o direito penal, já não estamos a falar de direito penal tal como nós o conhecemos e pressupomos. Estaremos a falar de uma outra coisa, de um direito de segurança, que já não é um direito penal baseado nos direitos e garantias processuais que nós conhecemos. Portanto, que isto, aliás, eu digo isso no texto, o direito penal é o que fica lá atrás, no topo da pirâmide, se quiserem, e só deve ser chamado quando seja absolutamente necessário. Antes do direito penal, há outros ramos do direito que devem ser mobilizados no sentido de minimizar esses riscos. O direito administrativo, o direito regulatório, o direito administrativo sancionatório pode resolver muitos dos problemas que aqui se colocam,
Enfim, já falámos aqui no princípio da precaução, mas, por exemplo, a sandbox approach é, de facto, um dos expedientes que está a ser muito utilizado no Reino Unido para testar e conhecer verdadeiramente, ou seja, basicamente o produto põe-se em ambiente real para ver como é que se comporta, ou seja, imaginemos uma espécie de chat GPT é lançado, nós vamos ver como é que ele se vai comportando e começamos a perceber qual é, mas de forma controlada, e começamos a conhecer o produto e depois podemos criar deveres e regular devidamente a forma como o produto deve ser usado e deve ser disponibilizado, digamos assim, aos consumidores. Portanto, a sandbox approach, que nós temos que ser, nós não somos penalistas. Eu acho que o desafio está nos administrativistas, nos reguladores, que têm que ser criativos na forma como vão enfrentar estes riscos. Agora, o direito penal não é o primeiro, não deve ser o primeiro a ser chamado, porque senão de facto entramos aqui noutra coisa que é um direito da segurança e da minimização de riscos à custa de uma ideia de liberdade. À custa de uma ideia de liberdade, e volto a sublinhar isso. Agora, isso não quer dizer que o direito penal possa lavar as mãos e dizer, bom, a inteligência artificial não é comigo. Porque, de facto, o que nós vemos é que estes sistemas, vemos em grande número que estes sistemas estão a ser utilizados para cometer crimes que já existem. E, portanto, há de facto aqui um problema do ponto de vista do princípio da legalidade criminal. Novas formas de burla, de estelionato, por exemplo, conseguir imitar a voz de alguém para levar outra pessoa a praticar um ato que a prejudica patrimonialmente. Não há exemplo mais clássico do que este, não é? Portanto, o conto do vigário, o conto, a burla, não é? Mas usando um sistema de inteligência artificial. O conto do vigário cibernético seria ótimo. Isso. O phishing, não é? Quer dizer, o WhatsApp que vamos recebendo, enfim, Doutora, os exemplos. indo até além, a questão do spoofing dentro do mercado de cripto. Por exemplo. É muito mais complicado de chegar, né? Novas fraudes fiscais, branqueamento de capitais, enfim, há eu estava a dar o exemplo mais simples de todos, que era para ser absolutamente perceptível que a inteligência artificial, de facto, toca ao direito penal, desde logo porque permite novos meios e novas formas de realização do crime. Isto é evidente. O que é mais difícil? E que este texto era um pouco isso que procurava dirigir, é se de facto iremos assistir a crimes de IA, ou seja, novas criminalizações. E nós não podemos fechar a porta a isso. Agora, também temos de fazê-lo sempre no cumprimento daquilo que é o direito constitucional, os direitos fundamentais e as garantias processuais. Como há pouco se dizia aqui, nós não sabemos o que é que a inteligência artificial nos traz, mas também não vai ser o direito penal a dizer o que é que a inteligência artificial nos vai trazer, porque essa não é a função do direito penal. Eu digo isto muitas vezes e se calhar termino com isto. A tragédia do direito penal, e bem, ainda bem que é assim, é de chegar sempre demasiado tarde. Porque só pode chegar demasiado tarde. De outra forma, é um direito penal que está a criar, que está a educar, que está a sacrificar a ideia de liberdade por uma ideia, muitas vezes aparente, de segurança. Não é? Portanto, o direito penal é um direito sancionatório e a sanção só faz sentido quando, de facto, haja alguém que deva ser punido. Não é? E, portanto, terminaria com esta ideia. Muito bem, muito bem, muito bem. Professora, nós já extrapolamos, né? Extrapolamos bastante o tempo, abusamos da sua hospitalidade conosco e da sua recepção, da sua cordialidade. É que o tema é mesmo instigante e foi interessante ver como cada pergunta foi por um caminho. No final das contas, elas têm alguma interseção, mas elas sempre mostraram o quanto é expansível ainda não só a inteligência artificial, mas a discussão jurídica sobre a inteligência artificial. Ela vai muito mais longe que isso, talvez a gente devesse, e aí fica a sugestão para o nosso coordenador, doutor Rodrigo, a gente talvez devesse organizar
um curso, né, um curso mais extenso, porque a vivência cotidiana vai nos aproximar cada vez mais de casos em que própria ou impropriamente estará envolvida a inteligência artificial, demandando para nós, talvez, um desafio que mereceria a atenção, talvez, de mais tempo, uma dedicação um pouco mais profunda, e talvez até uma aproximação aí com o Instituto da Universidade de Coimbra, que já há algum tempo se debruça sobre esses temas. Bem, de todo modo, eu agradeço a atenção dispensada a nós pela professora Suzana. Depois a escola vai entrar em contato consigo para questões de certificação e demais detalhes. E agradeço aí a presença de todos os colegas, a oportunidade, ao doutor Rodrigo também pela continuidade, pela anuência com a continuidade do nosso projeto de debates aqui. E aguardamos os senhores todos numa próxima discussão. Vamos ver se o doutor Rodrigo vira um habitué também na nossa sala de debates aqui. Então, muito obrigado a todos, especialmente a professora Suzana. Não sei se a professora Muito Suzana obrigada quer eu, concluir obrigada. alguma coisa. Tá bem. Eu queria só agradecer muito, havia já faleceu um ator português que dizia que havia duas formas de se agradecer na nossa língua comum, não é? No português, a breve e a extensa. E eu queria precisamente terminar agradecendo. A breve é obrigada. A extensa, a mais longa, é muito obrigada por me receberem. Nós que agradecemos, professor, a gentileza e a contribuição para o nosso engrandecimento pessoal e profissional. Um abraço, professora. Um abraço, Um abraço a todos. também. Muito obrigada. Um abraço a todos.